Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o verdadeiro absurdo que a demoniocracia gera. Se você acredita que a democracia veio para nos salvar, para ser um conjunto de regras e leis que fazem uma maioria viver alinhada com a sociedade, bom, saiba que a democracia foi do satanismo. Porque todas as emendas, mais cedo ou mais tarde, tendem a destruir o patriarcado, a família e o homem. É inacreditável. A notícia que eu trago para vocês, senhores, é uma notícia que vai além da compreensão humana. Eu não consigo imaginar como que um juiz chegou a essa conclusão. Mas é fácil também, um juiz ganhando 45, 50 mil reais, auxílio não sei o que, auxílio não sei o que, custando milhões aos cofres públicos, fica fácil. Fica fácil bater palma para bandido, né? Cara, olha que coisa inacreditável. Essa reportagem, ela saiu na Rede Globo, no G1, tá? E eu achei interessante trazer para vocês, porque isso é o que virá no futuro. Se você não casar adequadamente, se você não escolher uma mulher adequadamente, você pode sofrer todos esses grandes problemas no futuro. Olha que coisa maravilhosa. Justiça de São Paulo decide que pai deve pagar pensão alimentícia para a filha até que ela termine os estudos, sem restrição de idade. O que é isso e por que isso é extremamente importante, independente da idade? Porque se a filha quiser continuar estudando a vida toda, agora ela pode. Meu irmão, é inacreditável uma pessoa que já tem a maior idade, é uma pessoa que se você for preso ou se você cometer algum tipo de bárbaro, algum tipo de crime, você responde por ser maior de idade. Mas, ao mesmo tempo que você responde por ser maior de idade, você ainda é obrigado, o pai ainda é obrigado a pagar a pensão para a filha. Filha, filho, tanto faz. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte: o pai tem um filho, o relacionamento não deu certo, o pai arca com as despesas do filho ou da filha. Quando chega a maioridade, que é o correto, ele deveria ficar livre das despesas, já que o filho ou a filha já tem a capacidade de trabalhar, já tem a capacidade de fazer as suas necessidades e arrumar emprego, porra. Agora, pela justiça, se a menina quiser continuar estudando, ela pode ter 40 anos fazendo o seu milésimo doutorado. Pode ter 40 anos, meu irmão. Pega um curso, por exemplo, de relações humanas, pega um doutorado de 8 anos e fica lá, ó. Cada momento um doutorado. Pega aquelas faculdades online que não valem nada, não servem para nada, e que simplesmente a mensalidade custa 200, 300 reais. E aí ela faz as contas, recebe 1.000 e poucos reais de pensão, mas abate ali o preço da mensalidade, faz corpo mole, leva com a bunda à faculdade, e o pai continua pagando os valores exorbitantes, mesmo a pessoa velha, com 40 anos, às vezes a mulher, sabe, tem filhos, cara, é inacreditável. Tudo que eu enxergo na democracia, é as leis satânicas infiltradas no governo a fim de destruir o homem. Eu faço uma pergunta para vocês, senhores. Quem é o homem, em sã consciência, nesse exato momento, que iria se relacionar com mulher? Quem é o homem? Qual é o corajoso de vocês que, sabendo cada vez mais dessas informações, vai se relacionar com mulher? Não tem, cara. Cada vez mais os homens estão se afastando das mulheres. Cada vez mais a mulher está se tornando problema. Existem mulheres boas? Existem. Mas é aquilo que eu sempre falo, é mais escasso que ouro de um fio. Porque muitas vezes você vai se relacionar com uma mulher, ela vai esperar 4, 5, 6 anos para separar de você. Então você vai julgar aquela mulher como se ela fosse a última cereja do mundo,
e num determinado dia vai aparecer o divórcio. Então não existe muito essa exceção. Não tem como falar assim, não está na testa da pessoa, eu sou uma pessoa que estou disposto a contribuir e a criar uma família. Não vem escrito, não vem escrito. Então, por exemplo, ela, da mesma forma que a maquiagem esconde os defeitos, faz com que uma mulher 2 de 10 pareça 9 de 10, a capacidade de mentir e de atuar da mulher também é 9 de 10. Então não dá muito para você saber se está mentindo ou não. E, claro, novamente eu reforço a palavra aqui que nós não podemos generalizar. Se alguém aqui já encontrou ouro de Ofir, por favor, escreva aqui no comentário. Mas, pois bem, o que vai acontecer com isso? O que vai acontecer é que os homens irão deixar de se relacionar com as mulheres. E eu deixo bem claro uma frase que eu já venho falando aqui há muito tempo. O homem, sozinho, ele experimenta a solitude, a solidão e a paz consigo mesmo. A mulher sozinha, ela enfrenta a depressão. Eu não conheço uma mulher que vive sozinha que é feliz consigo mesmo. Pode ser que jovem, os seus 23, 24 aninhos, tudo bem. Mas uma mulher com 37, 38 anos vivendo sozinha, eu não conheço uma mulher que é feliz. Não conheço. Só a base de remédios pesadíssimos. Então o que acontece é o seguinte, o homem, para você poder entender, ele foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Ele foi criado para vencer o mundo no campo de batalha, independente da situação. Já a mulher foi criada como pivô, foi criada como base, para que o homem pudesse ter uma família, enfrentar os problemas do mundo e ao mesmo tempo, a mulher resguardar a família. A mulher educar e ensinar os filhos. A mulher, ela transformar o local, o ambiente em lar. Então, existe uma hierarquia. Nos tempos modernos, a mulher, ela começou a trabalhar. Mas nunca foi proibido trabalhar. Se você analisar a história, desde o começo, nunca foi proibido. A questão é que era preferível a mulher ficar em casa e cuidar dos filhos. Essa foi uma ideia dos Rockefeller, de fazer a mulher trabalhar para arrecadar o dobro de imposto. E aí, o que nós temos é o quê? Se o pai trabalha e a mãe trabalha, quem vai cuidar dos seus filhos? Aí aparece o papai Estado e fala, eu cuido para vocês. No começo, tudo é bonito. No começo, é tudo maravilhoso. Eles fazem parecer que é algo digno. Mas com o passar dos anos, e aquilo ali passando a fazer parte da sua vida, você vai vendo que a educação escolar vai decaindo. Por exemplo, a educação brasileira em 1950 era uma educação de ponta, onde as crianças realmente aprendiam coisas que valiam a pena. Só que aí, com o passar de geração em geração, foi tornando normal ir para a escola, e hoje nós temos esse verdadeiro lixo, essa latrina humana chamada escola, onde simplesmente você coloca o seu filho e fica escutando funk, e simplesmente você está, ao mesmo tempo que você cuida do seu filho, o educa, tem lá uma criança lá regando o abacaxi dela em tudo quanto é canto, dançando funk, mesmo que você não queira. Então, infelizmente, tudo foi articulado para destruir a família. Só que o problema não para aqui, senhores. O problema não para aqui. Porque na grande maioria das vezes, ter um filho se tornou um negócio. Um negócio bem rentável. Onde você sai com casa, sai com recursos financeiros, você sai com aposentadoria, porque você vai ficar recebendo ali pensão alimentícia. E aí, é muito fácil hoje em dia, nos dias de hoje, você encontrar mulheres dos seus 24 anos com 3 filhos. 3, 4 filhos. Você entra, por exemplo, para poder conhecer uma mulher nesses aplicativos de relacionamento. Tem lá, tal pessoa, 24 anos, e ela tem 4 filhos, 3, 4 filhos, cada filho de uma pessoa diferente. Cada filho contribuindo financeiramente para aquele negócio. E aí ela fica com casa, fica com recursos. Por isso que eu digo para vocês, tem que tomar um extremo cuidado na hora de se relacionar. Entenda bem, não existe amor. Tira da sua cabeça os únicos lugares que existem amor. Candomblé, espiritismo, bruxaria tem muito amor também.
satanismo tem muito amor. Somente religiões que tocam com entidades espirituais favorecem o amor. Por exemplo, na questão da bruxaria, na questão da religião das Wiccas, que hoje em dia chama Wicca, mas antigamente era bruxaria. A gente fala sobre a goética no passado, mas hoje em dia tem esse nome afeminizado. Mas se você for analisar, meu irmão, todas as pautas desses livros de bruxaria é o amor. É o amor pela natureza, é o amor pela vida, é o amor pelo não sei o quê. Aí você pega, por exemplo, a religião espírita, amar ao próximo como a si mesmo. É o amor, o tempo todo mastigando amor, amor. O tempo todo querendo fazer as pessoas amarem. Tu pega as religiões do candomblé, mesma coisa, tudo favorecendo ao amor, usando entidades para favorecer o amor. Ah, eu quero que aquela pessoa sinta empatia de mim, vamos fazer uma macumba aqui pelo amor. Então tudo é pelo amor. A única religião que nunca falou de amor, que tem a palavra amor porque o capeta colocou o dedo na Bíblia, foi a religião cristã. Porque a palavra amor, ela nem existia. A palavra amor é uma palavra recente. Ela nem existia no passado. E quando você pega o latim, a origem da palavra rama, que é o que está na Bíblia, não é amor, é rama. É só você pegar o dicionário Strong para você ver que não é amor, mas sim rama. Significa sacrifício. Então toda vez que se fala em amor na Bíblia, significa sacrifício. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o termo correto? Deus se sacrificou pelo mundo de tal maneira, porque Jesus Cristo é o próprio Deus. Está entendendo? A origem da palavra está errada. Deus se sacrificou pelo mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faz mais sentido ou não? Vamos, você conseguiu entender? Vamos lá, frase errada. Deus amou o mundo de tal maneira. Frase errada. Agora, frase correta. Deus se sacrificou de tal maneira. Jesus Cristo é Deus ou não é Deus? Agora, se você chegou na conclusão que Jesus Cristo não é Deus, é porque você não estudou a Bíblia o suficiente. É porque você não correu atrás das verdadeiras informações. É porque você está tendo informações errôneas na sua vida. Seja por igrejas, ou seja simplesmente porque você não estudou adequadamente a própria Bíblia. Se você pegar, por exemplo, tanta antiga aliança, os profetas do passado falando que Deus estaria conosco, por exemplo, a palavra Emmanuel, não é o nome, se tornou o nome. Emmanuel nunca foi nome, se tornou o nome. Por exemplo, Pedro vem de Petra, que é rocha. Rocha sempre foi uma rocha, você pega uma pedra, é uma rocha. É um objeto que se tornou um nome, assim como Emmanuel. E o que é Emmanuel? Deus conosco. A tradução que foi etimologicamente, ela veio para ser transmutada em grego, se tornou Deus conosco, Emmanuel, mas tem um outro termo em aramaico. Então, simplesmente, a tradução de Emmanuel, que é falado pelo profeta Isaías, significa Deus conosco. O profeta Isaías está dizendo, vai ter um momento que o próprio Deus, o Deus vivo que criou tudo, virá em carne e osso aqui. O próprio Isaías falou isso. Aí tu pega, por exemplo, a questão do João Batista, ele mesmo disse, no princípio havia escuridão, aí veio a luz. Aí ele vai contando a história. Aí ele fala sobre Jesus Cristo, que tudo foi feito para ele, e sem ele nada do que tinha sido feito valeria a pena. Você pega o capítulo 1 de João Batista, é nitidamente ali Jesus Cristo sendo o próprio Deus. Aí você vai avançando na Bíblia, pega, por exemplo, o apóstolo Paulo de Tarso, a mesma coisa. Quando você pega as cartas Tessalonicenses, cara, se você não chegou à conclusão que Jesus Cristo é Deus, é porque você não estudou o suficiente.
É porque você é seletivo nos versículos que você estuda. Você não pegou a Bíblia por inteiro para estudar. Você pegou versículos separados. Então, não existe a palavra amor. Vou repetir de novo para gravar na sua alma. Deus se sacrificou pelo mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a verdadeira frase. Não existe essa história de amor. Foi uma coisa inventada, que foi colocada para fazer com que você adore o satanismo. Porque uma das primeiras leis propostas por Aleister Crowley, por Jack Parsons, é o favorecimento do amor. Toda seita fala de amor. Toda religião fala de amor. O druidismo, que é uma religião de bruxos ancestrais, é a primeira lei, amar as coisas. Então, amor não entra na Bíblia. Amor é coisa do demônio. Coloca na sua cabeça que essa palavra não existe. Existe a palavra rama, cujo objetivo era falar sobre sacrifício. Ela foi desenvolvida em latim para representar o sacrifício. O verdadeiro amor, verdadeiro, é a plena capacidade do homem se sacrificar por outra pessoa, ainda que não receba nada em troca. Perder a própria vida, muitas vezes de maneira torturante, assim como foi com o Messias, ainda que não receba nada em troca, ainda que tenha sido em vão. Nenhum ser humano na Terra é capaz de tamanha proeza. Não existe nenhum ser humano que é capaz de tamanha proeza. Pois todo mundo, em consenso coletivo, não vai desperdiçar a vida por um marginal, por um bandido, por uma vagabunda. Não vai. O único que consegue fazer isso de tamanha proeza, porque realmente se importa com a sua própria criação, é o Criador. Então ele consegue. Eu não tenho essa capacidade, você não tem, não adianta você falar. Você não tem. Então simplesmente, o único que tem é Jesus Cristo. Por isso que essa é uma palavra que é originada ao Messias, não a gente. Agora que você entendeu, o que o governo mais prega? Amor. Por quê? Porque é justamente as leis do diabo. Essa demoniocracia. E aí, meu irmão, gera essa confusão. O que nós temos aqui, olha que coisa interessante. Você busca se relacionar, casar, ter filhos. Aí vem o governo e todo o tempo prega o amor. Muitas vezes a televisão só fala de amor. Pega a novela, amor. Todo amor termina em tragédia. Todo amor termina em tragédia. Se você começar a se relacionar com uma pessoa pelo amor, vai terminar em tragédia. É simples assim. E aí, como é que você faz para você casar segundo o padrão da Bíblia? Você não casa por amor. Porque isso não é algo atribuído aos homens. Não é algo atribuído. Você pode gostar de tal pessoa, mas amá-la não existe essa palavra. Agora, uma coisa que é importante você entender, e eu acho que isso é importante, um bom casamento tem que ter um contrato. Tem que ter um contrato. O que é um contrato? Esse é um contrato. Ok? Neste casamento, eu pretendo ter filhos. Né? Vai ser feito um exame para ver se você pode ter filhos de ambos os lados. Eu pretendo trabalhar. Nós vamos definir quem é a pessoa que vai trabalhar, quem é a pessoa que vai cuidar dos filhos. Nós vamos estruturar um relacionamento onde a gente possa ter um verdadeiro casamento cristão, onde tenha vários filhos, que os filhos não se percam no mundo, e eu vou trabalhar, eu vou correr atrás. Se precisar virar madrugada, eu viro. Se precisar ter 2 empregos, eu tenho. Vou correr atrás. Sempre na estrutura patriarcal. Então você faz um contrato. E você honra aquele contrato. E aí nesse contrato você diz o seguinte: se tal pessoa não gerar filhos, a gente quebra o contrato. E aquilo que foi investido por tal pessoa é dissuadido para ela. E a pessoa, no caso, por exemplo, se for homem, a mulher é devolvida aos pais, como foi na Bíblia. Então, a maior vergonha era uma ex-esposa ser devolvida aos pais. Era a maior vergonha de uma família. Por isso existiu um empenho em fazer
com que o relacionamento desse certo. Hoje, essa garotada é assim. Eu estou afim de fulana A, estou afim de fulana B. Aí eu vou molhar o meu ganso na fulana A. Eu vou viver intensamente por ela. Quando passar aquele fervor na barriga, aquele fervor de não sei o quê, quando passar esse fervor, eu termino. Porque aí o amor vai ter acabado. Ou seja, as pessoas elas só querem viver as emoções sem responsabilidade. E outra coisa, as pessoas não querem mais nada com nada. Então, nós estamos chegando num momento que, assim, qualquer briguinha termina um relacionamento. Qualquer discussão. A vida real tem banheiro para limpar, tem lugar para trabalhar. A vida real, o marido vai receber um esporro do chefe. Ele vai ter que ficar calado, aguentando o sapo. A vida real não é um filme da Disney, onde o príncipe encantado, malhado, monta num cavalo branco e vem buscar a donzela adormecida. Não é, cara. Não é assim. A vida real, você tem o Lula. Você está satisfeito? Você tem o comunismo, a esquerda. Você tem as doutrinas satânicas entrando na legislação com tudo. Essa é a vida real. Então, infelizmente, tudo tem que ser bem arquitetado. Um verdadeiro casamento tem que ser um casamento de contrato. Se tem uma coisa que eu gosto na cultura islâmica, é o favorecimento do contrato. Antes de casar, tem que ter um contrato muito bem estabelecido com as propostas que você quer. Cara, você vê, tanto no Islã quanto no judaísmo, existem duas religiões as quais eu aprendo muito, as quais eu enxergo como realmente algo maravilhoso. Eu sou cristão, estarei com Cristo até o último suspiro da minha vida, mas nada me impede de conhecer as ramificações bíblicas. Um é o filho da promessa, que se tornou a cultura judaica, e o outro é o filho que foi da concubina, que se tornou a religião islâmica. Ambos vieram das crenças do próprio Criador. Ambos são ramificações do próprio Deus, que esteve presente na fundação do mundo. E muito tem experiências milenares a nos ensinar. Por exemplo, no caso tanto da cultura judaica ortodoxa, tá? Não é a cultura de liberalismo, que existem várias ramificações no judaísmo. Estou falando daquela galerinha que tem o cabelinho enrolado, que usa um chapeuzinho, que usa o corpo fechado, parecendo aqueles Amish, né? Essa galera, tô falando dessa galera. Os caras, quando vão fazer um casamento, eles fazem um contrato. A galera do Islã, a mesma coisa. Aí você olha para o casamento e você vê um judeu casado há 50 anos com 10 filhos. Aí você se pergunta, como é possível que o cara foi capaz de casar e permanecer fiel e digno do casamento por 50 anos, sem trair, sem fazer mal algum? Como é possível? E vice-versa para a mulher. Aí você começa a ver que foi um bom contrato que foi feito e o casamento ele é estabelecido pela conduta da Torá. Então, simplesmente, antes de fazer merda, consulte a Torá. Tu pega o Islã, a mesma história. Tu olha lá pro cara do Islã, aí tu, o cara tem 12 filhos, 35 anos casado. E se você perguntar para as pessoas se elas querem se divorciar, não querem não. Aí você pergunta, o que fez esse relacionamento dar certo? Contrato e seguindo o Alcorão. Apesar que o Alcorão, as pessoas só gostam de mostrar as coisas ruins do Alcorão. Que coisa ruim? Bata na sua mulher todos os dias, mesmo que ela não saiba por que bateu, você sabe por que bateu. É só assim, pegam versículos isolados. Por exemplo, aí tem um versículo que eles dizem que é da Bíblia, que é o seguinte: nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Aí é seletivo. Esse é um versículo do Alcorão. Vamos trazer para a nossa religião e vamos deixar só aquele separado. Não é assim. Não é assim. Então, existem religiões que eu acredito que vão ser o futuro da humanidade, que vão ser o futuro, que simplesmente se empenham em servir a Deus da sua forma.
E tem dado muito certo até agora. Inclusive, eu trouxe um vídeo falando que no deserto do Saara já está começando a ter floresta. Já está começando a ter rios. O Mar Morto já está começando a ter peixes. Por quê? Porque o Criador ele vai beneficiar aquele que segue a tua vontade. Já o Ocidente, Estados Unidos, Canadá, Brasil, países da América Latina, Europa em peso Europa, são países onde o homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, é uma verdadeira zona, uma verdadeira suruba gótica intergaláctica, ninguém sabe mais o que está acontecendo, pregação do amor o tempo todo, e aí simplesmente é uma coisa que desagrada a Deus. E aí você vê que Deus cada vez mais permite o mal sobre esse povo, permite o mal para ver se o povo toma jeito. E o povo não toma. Então eu estou dizendo para vocês que a única maneira de evitar esse problema que vocês estão vendo na tela do computador, do celular, é somente estabelecendo um casamento patriarcal com um contrato e que você simplesmente eduque os seus filhos adequadamente. Porque não é responsabilidade do governo a aposentadoria. Isso é uma grande pirâmide estatal. É responsabilidade dos filhos fazer com que os pais tenham vida longa. Porque é isso que está na Bíblia. A responsabilidade dos filhos, dos patriarcas. Patriarcas. Tá bom? Dos pais, dos filhos homens. Fazer com que os seus pais tenham vida longa. Você consegue perceber como que é a estrutura bíblica? Se todo mundo seguisse a Bíblia, não tinha problema. Mas as pessoas empenham em fazer merda. Então, isso aqui que você está vendo, esse noticiário que você está vendo, cada vez mais vai ser comum. Cada vez mais vai ser comum. E o homem vai ficar preso 40 anos pagando. E vou dizer mais, a maioria das pessoas que está em faculdade ou escola são pessoas comunistas, feministas e depravadas. E cada vez mais você pagando para uma pessoa que vai digitar no Twitter que homem não presta, que a masculinidade é tóxica. Infelizmente, eu nem vou dizer o que eu faria numa situação como essa. Mas garanto para você que eu, em primeiro lugar, eu coloco a Deus. Depois de Deus, em segundo lugar, eu coloco a mim mesmo. Porque se eu não colocar a mim mesmo, ninguém vai colocar. Em terceiro lugar, eu coloco a minha família. Porque não adianta eu querer ajudar a minha família se eu estiver numa cama enfermo. Então, em segundo lugar, tem que ser eu. Para eu estar forte. Aí vem a minha família. Espero que você entenda o contexto desse vídeo. A propósito do vídeo de hoje é explicar para vocês que tamanho é o problema que nós estamos vivenciando. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Fique na paz.